Olá você, estamos de volta aqui para fazer uma abordagem sobre os últimos acontecimentos em Portugal. Haja vista que a repercussão tem sido muito grande e teve uma frase que eu disse que repercutiu muito, nomeadamente nos comentários. Eu vou repetir novamente aqui, vai ser, digamos que o título, ou o tema dessa minha abordagem, que é: em Portugal é a banana que come o macaco, e não o contrário, que seria o lógico, né? Eu estava meditando na situação e pensei no posicionamento do senhor presidente da República diante dessa situação, o senhor Marcelo Rebelo, e eu encontrei uma fala dele, né, dizendo que nesse momento é preciso ter serenidade. Sinceramente, eu discordo profundamente do senhor presidente Marcelo Rebelo, que nesse momento não é preciso ter serenidade. Nesse momento é preciso ter pulso firme, porque a cidade entra num caos. O país encontra-se mergulhado numa situação social caótica. E o senhor presidente diz que é preciso ter muita serenidade nessa hora. Eu penso que nós precisamos de pegada, de interesse em resolver a situação, porque serenidade não leva a lado nenhum. E o senhor Luiz Montenegro, que esteve recentemente agora, nos últimos dias, esteve nos Açores, foi para as ilhas, em cumprimento de agenda, segundo ele, né? Eu, sinceramente, se fosse ele, com todos os acontecimentos, a Lisboa pegando fogo, eu cancelaria a minha agenda, eu criaria até um gabinete de crise, se necessário, e ficaria perto da população, acompanhando e gerenciando a situação, e não iria cumprir agenda nenhuma. A agenda nesse momento é dar cabo dessa situação. Olha só, eu vou ler uma matéria aqui para você, com você. Eu peço que você me acompanhe, porque eu tenho certeza absoluta que depois dessa matéria você vai entender o que é que está acontecendo em Portugal e por que é que está acontecendo. Vamos lá. Luiz Montenegro defende que Portugal não é um país onde o ódio e as questões raciais tenham uma natureza de preocupação. Será? Primeiro-ministro diz que grande maioria da população sabe distinguir alguns epifenômenos do panorama geral. Interessante a fala do seu primeiro-ministro, logo de cara. As suas colocações são bastante, na minha opinião, bastante polêmicas, né? O primeiro-ministro defendeu esta segunda-feira que Portugal não é um país onde o ódio e as questões raciais tenham uma natureza de preocupação. Segundo ele, não é. Não há motivo para nenhuma preocupação, e que a grande maioria convive bem com imigrantes e sabe distinguir alguns epifenômenos do panorama geral. Luiz Montenegro falava antes do início da primeira reunião do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. Não basta a AIMA, né? A Agência de Integração, Migração e Asilo. Tem que ter também o Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, um órgão consultivo criado pelo atual governo PSD, CDS, PP, e que será presidido pelo socialista Antônio Vitorino, que falou ao lado do primeiro-ministro. Você está começando a entender a situação aí? Para além da AIMA, o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi destituído. E foi criada a AIMA, essa agência que, na minha opinião, é muito light, é muito suave, é muito soft. Mas não bastou a AIMA. Tem também o Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. Caraca, vamos ver. Não somos um país onde o ódio, as questões raciais tenham uma natureza de preocupação, o que não significa que estejamos desatentos a alguns epifenômenos, ele está usando muito essa palavra, né, que existem neste domínio, afirmou o chefe do governo numa declaração em que não respondeu a perguntas. Epifenômenos são coisas que acontecem, vou traduzir para você, são não muito relevantes ou não relevantes, superficiais, são epifenômenos. São fenômenos secundários, né? Sem se referir diretamente aos desacatos em vários bairros na Grande Lisboa após a morte de Odair Muniz, baleado por um agente da PSP há uma semana. Montenegro defendeu que em Portugal a larga maioria da comunidade convive bem com aqueles que nos procuram e sabe separar muito bem, novamente,
epifenômenos em algumas circunstâncias, alguma sensação de segurança daquilo que verdadeiramente importa, que é a integração. Repara que ele está dizendo que o povo português convive muito bem com a imigração, não há nenhum problema, não há nenhum distúrbio. O que importa é a integração. Veja o ponto de vista dele, veja o foco dele. Nós, infelizmente, somos um país cujos fenômenos de atropelo à dignidade e aos direitos humanos é residual, é coisa leve. Disse, salientando que Portugal é um país que é uma referência no contexto internacional do respeito pelos direitos humanos, do respeito pela dignidade das pessoas. Com este conselho, explicou, o governo pretende aprofundar a forma como o país oferece oportunidades aos que o procuram, quer para estudar, quer para trabalhar, seja com altas qualificações para projetos de desenvolvimento empresarial e econômico concretos, ou apenas em busca de melhores condições de vida. Você está entendendo? Vamos prosseguir. Montenegro diz que o governo está preocupado em suster e erradicar problemas relacionados com rotas internacionais migratórias de tráfico de seres humanos ou de aproveitamento de circunstâncias de vulnerabilidade por parte de redes organizadas de natureza criminosa. Ok, queremos ter uma política migratória que esteja à altura daqueles que são os pergaminhos da nossa sociedade. Podemos ter uma migração regulada e, por via disso, possibilitar que as pessoas encontrem no nosso país as oportunidades que procuram. Ou seja, Portugal está de portas abertas. Sejam bem-vindos. O primeiro-ministro voltou a defender a entrada de imigrantes através de instituições de ensino e o agrupamento familiar como duas traves mestras da política de acolhimento e integração do atual governo. E é nessa perspectiva que devemos olhar para aqueles que nos procuram como futuros novos portugueses, aqueles que vêm, que se instalam, que constituem aqui suas famílias, as suas bases farão perdurar a sua presença na nossa comunidade como membros efetivos da mesma, salientou. Sejam bem-vindos, venham. No final das declarações, o primeiro-ministro foi questionado sobre a queixa-crime apresentada contra alguns dirigentes do Chega, incluindo André Ventura, por declarações sobre a morte de Odair Muniz, mas remeteu respostas para outra ocasião. Essa tal queixa-crime aqui diz respeito a uma lista que está veiculando na internet, né, que está colhendo assinaturas. Eu fui dar uma olhadinha hoje à tarde e percebi ali que, inclusive, nessa lista tem o próprio Odair Muniz, né, que é o rapaz que faleceu, assinou essa lista. De que jeito, eu não sei. O falecido consta na lista, nessa petição de queixa-crime contra o deputado André Ventura, contra Bruno Pinto e Ricardo Reis, integrantes do Chega, né? E Joseph Stalin, exatamente, que morreu em 1953, também está nessa lista. De que jeito, eu não sei. Bom, terminando, o novo Conselho Nacional para as Migrações e Asilo tem como missão o debate estratégico e o aconselhamento ao governo em matérias de política de migrações e asilo e estava previsto no Plano de Ação para as Migrações. Pessoal, se você está entendendo a situação e chegou onde eu quero chegar, se depender do primeiro-ministro, essa questão migratória em Portugal ela só vai aumentar. Só aumentar. Eu vou repetir, eu não sou contra a imigração, nem poderia ser. Um dia eu migrei para Portugal. Só que, vejamos as circunstâncias, né? Quando eu cheguei em Portugal a primeira vez para visitar, em 2003, quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa, eu cheguei no aeroporto de Lisboa com bilhete de volta. Eu cheguei em Lisboa com o endereço da casa do amigo que me hospedou, dinheiro na carteira, cartão de crédito. Ou seja, eu cheguei com provas contundentes de que eu estava chegando no país para sair. Vinha a visita. Eu não vim para ficar. Quando eu retornei aqui em 2005, a mesma coisa. Em 2008, a mesma coisa. Quando eu vim em 2009 de vez para ficar, a mesma coisa também. Só que hoje a coisa mudou radicalmente, eu digo para você com convicção. O desaparecimento do CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, dos aeroportos e a entrada da AIMA, facilitou e muito a entrada de pessoas, não que isso seja proibido, vetado, pelo contrário, as pessoas têm o direito de migrar sim,
Mas o controle, os filtros, os critérios, na minha concepção, opinião minha, eu posso opinar, ou será que não posso? Isso caiu, mas caiu muita coisa, porque não é possível que você encontre com determinadas pessoas, não que a cara da pessoa condene o que ela seja, pelo contrário, quem vê cara não vê coração, correto? Mas, sei lá, cara, é complicado demais. Tem gente que você olha e no semblante você percebe, alguma coisa diz, essa pessoa aí, alguma coisa corre mal aí. Isso não é não transparece ser um bom cidadão, um bom elemento. E prova de que isso pode ser aplicado à realidade é que depois que as portas foram escancaradas, o tanto de problemas que estão acontecendo envolvendo imigrantes é gigantesco. Eu não estou aqui para repetir a questão lá do que aconteceu lá no incidente que tirou a vida do rapaz. Não, agora estou tocando nomeadamente na questão da imigração e na defesa que faz dessa imigração o primeiro-ministro de Portugal. Isso é algo muito sério. Eu penso que nós estamos no momento de dar um tempo, de fazer um ponto, parágrafo, para rever toda essa situação, porque o país está abarrotado de brasileiros, principalmente, claro, que é a maior comunidade migratória em Portugal. É brasileiro para tudo quanto é lado. Você vai no supermercado, é brasileiro trabalhando lá nas caixas, é brasileiro trabalhando na reposição de mercadorias. Você vai nos shoppings, são brasileiros atendendo nas lojas. Você anda nas praças, é brasileiro. Às vezes eu penso que eu estou num estado brasileiro fora do território brasileiro. Estou sendo sincero. Às vezes eu penso que eu estou num estado brasileiro na Europa. Estou dizendo para você com toda franqueza, com toda sinceridade. Ah, mas você está incomodado com isso? Você também é brasileiro. Tudo bem. Eu não estou incomodado com isso a título de que isso não possa ser feito, mas vamos lá. Quando eu vim para Portugal em 2009, eu já falei isso no outro vídeo, eu, como outros tantos que vieram para cá, eu percebo que havia uma diferenciação nas pessoas que aqui desembarcavam. Eram, nomeadamente, pessoas à procura de emprego, de melhoria de vida e coisa e tal. Mas hoje eu percebo que tem muita gente vindo para cá com outras intenções, com más intenções. E eu falei de brasileiros, mas tá, vamos lá, indianos, marroquinos, paquistaneses, nepaleses, pessoas de Bangladesh, pessoas de tudo quanto é lugar. Há bairros em Lisboa que estão completamente descaracterizados, onde não se ouve mais português, onde a língua que se ouve é o árabe. Você sabe muito bem disso, você que vive em Lisboa. Há bairros em Lisboa que foram dominados e tomados por elementos de língua árabe. Não se interessam nem em aprender o português. Vou repetir, há juntas de freguesia, há câmaras, há departamentos em Portugal que já traz na fachada, na porta, avisos, não em português apenas, mas em português em vários dialetos. Quando, na verdade, quando você migra para um país, a primeira preocupação que você deve ter é em dominar o idioma local. Mas o detalhe é que o próprio governo não está preocupado com isso aí. Não está preocupado. Se o governo estivesse preocupado que as pessoas integrassem a cultura local, não, você vai aprender a falar português. Tudo bem que lá na AIMA, que recebe os imigrantes, tem lá os cartazes lá, na língua nativa desse pessoal, que é muita gente, né? Agora, em junta de freguesia, você ter aviso em língua, em dialeto, de não sei aonde, isso é totalmente discrepante com a realidade de que quem está procurando realmente integração. Quem quer se integrar, procura absorver a cultura local e seguir as regras e diretrizes da cultura local. Não vir para cá e não se incomodar em aprender a própria língua do país e querer falar o que falava lá de onde veio. Bom, não vou falar das roupas, das vestes, cada um se veste como quiser, mas o idioma é fundamental. Agora, eu vejo na fala do senhor primeiro-ministro Luís Montenegro um interesse total em que esse processo migratório seja fomentado, aumente, ganhe cada vez mais força. Você percebeu isso também? Eu percebi isso.
Não é possível que eu sou o único que não percebeu nas colocações dele um grande interesse em que o processo migratório continue a todo vapor. Ele coloca ali de forma regulada, mas, cara, é complicado demais. Como você percebe que está havendo distúrbios no país todo, de norte a sul, pessoas se portando mal em locais públicos, confrontos de gangues, confrontos entre eles mesmos. Está tudo errado. Olha, vamos parar com tudo aqui, vamos dar um ponto, como foi um ponto parágrafo, no final, um ponto parágrafo na situação, vamos avaliar a situação, vamos fazer um levantamento de toda essa gente que está ocupando o território português, vamos fazer uma peneira, um filtro, uma filtragem disso aí, para depois a gente resolver como continua, quando continua e se continua. Mas se nesse momento o processo migratório é danoso, está criando distúrbio, insegurança, na minha concepção, o procedimento do primeiro-ministro não pode ser esse, porque o discurso dele está dando aval, ele está dando ok, ele está sinalizando que sim, ó, está tranquilo, continua, porque é muito complicado. Então eu sinceramente eu não consigo enxergar nesse momento uma solução para esse problema todo que o país enfrenta. Não consigo. Eu já disse, não sou contra a imigração, contanto que ela seja filtrada, criteriosa e rigorosa, pelo bem da própria nação. Caso contrário, isso vai virar, não uma Torre de Babel, isso vai virar uma coisa qualquer aí, entendeu? Intragável. Até para quem é de fora e já está aqui há muito tempo, como eu, por exemplo. Tem horas que você para e olha para um lado e para o outro. O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? Agora eu me coloco na condição, na sua condição de português nascido aqui, que passou a vida toda, para nesse momento assistir esta cena de degradação, de desmoralização, porque o país está ficando desmoralizado, a fama começa a correr. Essas notícias desses episódios que ocorreram na semana passada aí, estão correndo o mundo, essas cenas, essas imagens. Hoje eu falei com um primo e ele ficou estarrecido, falou, Lael, o que é isso? Isso é Portugal? Eu falei, exatamente, camarada. É Portugal, olha a que ponto chegou a nação lusitana. Aí eu vou dizer para você, mais uma vez, a culpa não é do brasileiro, não é do indiano, não é do paquistanês, não é do marroquino, não é do... A culpa é do governo. Ah, mas o governo segue a diretriz da União Europeia. O governo segue a diretriz da União Europeia. Mas existe uma coisa chamada quintal. E do nosso quintal a gente toma conta e permite a intervenção do vizinho se for lícita, se for interessante. Caso contrário, não. E o território português nesse momento passou a ser terra de ninguém, terra arrasada. Nesse momento, Portugal é classificado como porta de entrada migratória para toda a gente, a partir daqui, ir para a França, para a Espanha, para a Itália. Isso aqui virou corredor. Mas não é só corredor, porque muita gente chega e fica por aqui. Tamanha a facilidade que vem sendo concedida para pessoas oriundas de tudo quanto é lado vir para cá e se estabelecer. Esse vídeo está ficando um pouco longo, peço desculpas a você, mas enfim, isso é para você se conscientizar que a culpa não é do imigrante não. O imigrante só está entrando porque o governo está deixando e continua a deixar. Ninguém arrombou a porta aqui para entrar. Ninguém entrou aqui pela janela. As pessoas estão entrando pela porta da frente. O convite está feito. Eu tenho batido essa tecla sempre. O convite está feito. Sejam todos muito bem-vindos. A casa é sua. Fique à vontade. Toma um café, toma um vinho, bebe uma água, deita, descansa, relaxa. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like, compartilha com os amigos e se achou interessante também, inscreva-se nesse canal.
Eu sou o Lael Santos e até outra oportunidade, quiçá, para falar de algo melhor. Um abraço grande para você.